Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. Reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinho os deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado nome. Seja a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado, e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Sim, seja.
Obrigado, Rubem. O tema da noite são os flagelos destruidores, do Livro dos Espíritos. Pergunta 737. Vou compartilhar a minha tela. Flagelos destruidores. Pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode e os emprega todos os dias, porque deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Letra A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbem o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias, de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Estes, os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com o uniforme deles. Letra B. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Nota de Kardec. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos, de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? Não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região.
mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, para porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Nota de Kardec. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais das produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência, e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Comentário. A grande realidade, né, Fred e irmãos? Nós estamos ante o inexorável destino desta humanidade. Tudo já foi predito, né, anteriormente, que nós teríamos catástrofes terríveis, guerras, pestes, né, destruições e muitos outros tipos de flagelos aí ainda não determinados. Essa é uma questão que o humano, inclusive, está acelerando esse processo, eu creio. Ora, nós não conseguimos parar com essas guerras, com essas revoluções, com esses desatinos todos, essas desigualdades, né, em todos os sentidos, né, no contexto total da humanidade. Eu creio o seguinte, que nós estamos diante de um dilema terrível. Né? E as coisas, o nosso destino está em nossas mãos. Ou nós salvamos esse planeta, ou nós criamos condições para que ele sobreviva, respire e nos provenha de tudo o necessário para a nossa subsistência, ou estaremos todos perdidos, né? E também naquele âmbito, né, das relações pessoais, não, Fred? Aquela frase que você também até gosta, né? Que eu não conheci ninguém em minha vida que não suportasse como um perfeito cristão as desgraças alheias. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rubem. Leandro, posso só deixar primeiro o Rodrigo falar, que ele levantou a mão primeiro, aí depois passo para você, ok? Pode falar, Rodrigo. Sim. Eu vi
Eu assisto muitos rios também, algumas páginas pertinentes, né? Deixei de seguir algumas coisas não interessantes. Eu vi uma passagem bem, acho que pertinente ao texto de hoje, acho que foi ontem, que quando você pede, por exemplo, a Deus sabedoria, ele não simplesmente dá a sabedoria, né? Ele te dá um desafio para que você se torne mais sábio. Assim como qualquer outro tipo de situação, né? Paciência, amor, enfim. E talvez esses sejam os flagelos, né, pessoais que a gente tem que passar para evoluir também como pessoa e espírito, né? Então, não só necessariamente as situações de expiação do mundo em geral, mas a evolução pessoal mesmo, acho que vem das superações de desafio, né? Acho que se enquadra o que a gente está vendo agora também, mediante a leitura, né? Obrigado, Rodrigo. Leandro? Perfeito, Fred. Pelo texto, né, no livro dos Espíritos, a gente entende que os problemas, né, os flagelos, eles surgem para a gente evoluir mais rápido, né? Na realidade, é um atalho para a evolução. Então, nós vamos nos deparar com alguns problemas, que pode ser individual ou coletivo, né? Então, essa destruição, esses problemas que a gente enfrenta, eu acredito que é para que possamos crescer, evoluir, melhorar e não ficar limitado a só essa vida, né? Os problemas, karmas passados e para a gente poder crescer e ir para frente mais rápido. Na realidade, é um foguetinho para você evoluir. Então a prova vai vir e aí, de acordo com como você vai se comportar, né? Você vai para frente. Eu até postei recentemente aí fiz um post, né? Eu me deparando com a mesma situação de uma vida passada ou dessa mesma vida. E aí, como é que eu vou reagir? Será que eu vou cair no mesmo erro? Vou tropeçar de novo na mesma pedra? Vou fazer a mesma coisa errada de novo? Então, essas coisas vão se repetindo, né? É um ciclo. Então, Deus vai colocando essas provas no seu caminho e você tem que ter sabedoria para lidar com aquele problema e fazer de uma forma diferente, uma forma benéfica, positiva, né? Aí, fazendo um paralelo aí com o hinduísmo, né? Os hindus, né, eles possuem lá aquela tríade, né? Brahma, Shiva e Vishnu, né? O Shiva é o destruidor do universo, né? Então ele destrói o universo para recriá-lo, né? Então a ideia de você tirar o problema, tudo que era ruim, né? O velho, para você dar espaço para entrar o novo na sua vida. Então às vezes ocorre esse tipo de situações, coletivo ou individual, né? Que vai destruir, vai tirar o velho. Então às vezes você pensa que tá perdido, né? Caiu o seu mundo, mas destruiu o seu mundo, mas você vai recriar e de forma benéfica. Então vai vir uma coisa melhor na sua vida, vai vir algo melhor aí para frente. Mas depende da forma como você vai agir, como você vai conduzir aquela situação, aquele flagelo que surgiu na sua vida. Então, são ciclos, né? Nossa vida é feita de ciclos. Então, vai ter momentos muito bons, você tem que saber lidar com aqueles momentos bons e vai ter os momentos muito ruins que você tem que saber lidar para poder avançar, evoluir. E é na dificuldade, é no flagelo que você evolui, é no flagelo que você vai ser testado, que você vai ter a oportunidade de mostrar, né, que você aprendeu. Você vai cair de novo no mesmo problema? Não, vamos fazer diferente. Obrigado, Fred. Obrigado pela intervenção, Leandro. Eu gosto de pensar, você falou em ciclos, né? Aí me veio à mente espiral, porque na verdade nós revisitamos as mesmas situações dessa vida mesma e de outras vidas, mas cada vez mais preparados, né? Porque mesmo quando a gente falha, a gente aprende alguma coisa.
Então a gente tem condições de subir. E geralmente nós somos punidos naquilo que nós é, erramos, né? Mas punição em termos de refazer para o aprendizado. Se a gente for pensar na palavra pecado, né, a sua origem, o Haroldo Dutra diz que fala isso, acho que hebraica, significa errar o alvo. E veja que coisa mais pertinente. Deus, na verdade, não nos pune. Ele escreveu todas as leis na nossa consciência, né? Mas a gente erra o alvo, né? Vai lá, refaz, mira de novo, né? Solta a flecha, né? E refaz, né? Então, os flagelos estão aí para que cada um de nós progrida, né? O mundo progrida, a sociedade progrida, mas cada um é afetado de maneira diferente, como aconteceu na pandemia, né? Tinham pessoas que passaram por grandes provas, expiações, sofrimentos, enquanto outras nem tanto. Então, acho que daí entra a questão individual, né? Da nossa resignação, do nosso mérito. E aí eu me lembro das palavras de Emmanuel, né? Que quando a justiça nos encontra fazendo o bem, manda a misericórdia, né, que o acerto de contas seja suspenso sine die, ou seja, sem tempo. Então Deus nos dá a chance de, fazendo o bem, evitar outros sofrimentos. Então, vamos fazer o bem, porque é uma maneira de nós evitarmos o sofrimento. É claro que um dia nós vamos avançar ainda mais, vamos fazer o bem pelo bem em si, e não para evitar um problema, ou então para apenas nos sentirmos melhores, porque nós vamos nos convencer que esse é o único caminho. E daí eu penso, mas isso é um pensamento muito particular, que conforme a gente conhece melhor essa parte moral, a gente sabe o que a gente tem que fazer, o nosso livre-arbítrio é cada vez mais limitado. Porque se eu sei que eu tenho que fazer o bem, né, que eu tenho que tomar boa decisão, incidir no erro, né, já não é uma opção. Né? Eu já não posso me dar de inocente, falar, não vou errar mais um pouquinho aqui. Né? Comentários. Eu creio, Fred, que a questão psíquica, como foi abordada aí, suponhamos, nós cometemos erros numa vida pretérita. Aí voltamos com a intenção de corrigir esse erro. Nem sempre nós conseguimos suplantar essas adversidades ou cumprir o que foi pré-ordenado, não? Por vários fatores aí que são inerentes aí à convivência dos seres humanos, à sociedade em que ele vive, não é? E o habitat, especialmente. Eu tenho uma frase que foi escrita por um filósofo alemão, nem sei o nome dele, que é quase que um lema da delegacia que eu trabalho, né? Que, que diz o seguinte: breve a loucura, longo o arrependimento. Não é? É algo que nós temos que refletir, não é? Isso, as questões sobre nossas atitudes nesse planeta de expiação e prova. Obrigado, meus irmãos. Mais alguém gostaria de contribuir? Não, Fred, obrigada. Obrigado. Só para finalizar aqui, gente, às vezes eu fico. Uma das grandes vantagens, ao mesmo tempo desvantagens, de trabalhar com a mediunidade é que a gente estreita muito os laços com o mentor, né? E assim, um dos grandes vícios que
que eu tenho me deparado, que é um desafio para mim, é assim, eu adoro comprar, eu sou viciado em comprar, adoro uma câmera nova, um drone novo, né? E aí o meu mentor tinha falado, ó, faz um diário para você ir conversando com você mesmo, né? Eu falei, poxa, mas eu queria comprar só mais esse negócio. Aí o mentor chegou para mim e falou assim, sabe há quanto tempo você é assim? Desde Roma. Eu falei, meu Deus, desde Roma eu estou viciado em novidades? Desde Roma. Por isso que é tão difícil para você. Talvez essa seja a encarnação que você vai conseguir mais enfraquecer esse vício. Mas não é comprando que você enfraquece o vício, é resistindo. Então, só para fazer o fechamento, que a gente tem vícios aí que a gente carrega há séculos. Então, por isso que é tão difícil fazer diferente, porque esses vícios têm raízes profundas em nós. Pode falar, Rodrigo. Boa noite, a Juliana aqui. Eu estou ouvindo com o Rodrigo também. Na verdade, o que você falou, Fred, é uma coisa também que há pouco tempo eu comecei a perceber também como que eu sou uma pessoa assim, consumista, como eu gosto de comprar as coisas, e como que isso é meu vício, porque eu não tenho vício de nada. Eu sou uma pessoa que o Rodrigo ainda brinca comigo assim, eu não sou de beber, né? Eu não tenho vício de nada, 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 nada. Mas adoro comprar. Isso realmente para mim é um desafio muito grande. E quando a Maria nasceu, eu tive que reorganizar as nossas finanças aqui, né? Porque veio a babá, veio a despesa dela. E isso está sendo um aprendizado muito grande para mim também, viu? Um desafio. Imagino que seja também de outras vidas, viu? Você me viu no seu depoimento aí agora. Bacana. Obrigado pela intervenção, senão eu acho que sou só eu. Mas é isso, todos nós temos o nosso problema mais grave. Não estou falando, talvez as compras em si nem seja tão grave, porque a gente não vai lá e, né, compra um monte, estoura todos os cartões, mas é algo que acaba necessitando da nossa atenção, porque os nossos inimigos espirituais, eles vão soprar as nossas brasas, né? Eles sabem qual é a nossa ideia dominante, então se você está pensando em comprar, compra, não, você merece, é só mais esse, depois você para. E a gente nunca quer parar. E assim é com qualquer outro vício, né? Com o álcool, com as drogas, com a sexualidade desregrada. Todos os vícios funcionam da mesma maneira. Só tem um remédio, é a resistência, né? E tem uma palestra do Rossano Klinge, né, que ele até ele questiona o Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta sobre como resistir às tentações, e os espíritos respondem que com pequenos esforços, né? E aí o Rossano comenta, pequenos esforços, a gente se esforça tanto para não fazer as bobagens que a gente faz, né? Então, que na verdade nós temos a prece do nosso lado, né? Então eu sei que eu vou cair, em vez de eu ceder e cair, eu faço a minha prece, eu peço a força. E podem perceber, quando você faz uma prece para resistir ao que você precisa, a força vem para você. Pode falar, Rodrigo. Não, ainda sou eu. Na verdade, o Fred, eu acho assim, no caso da pessoa que é consumista, ainda. Agora eu vou
dar assim a minha visão. Eu acho que ainda é mais difícil existir. Sabe por quê? Porque todo mundo abomina, né? A sociedade abomina a pessoa que é viciada em droga, em bebida, mas a sociedade estimula o consumo. Então eu acho que é muito mais difícil, sabe? Para você fazer parte da sociedade, às vezes você tem que adquirir certas coisas materiais, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu sou advogada, as pessoas se vestem muito bem, né? As advogadas se vestem bem, estão sempre arrumadas. Onde eu estou, as pessoas reparam, eu sou professora, eu estou lá na frente, os alunos reparam. Então, eu acho que o consumismo, nesse caso, ele ainda é muito mais difícil de resistir do que qualquer outro vício. Essa é a impressão que eu tenho. É o nosso flagelo destruidor, né? Fala, Rubem. A questão, Fred, é que o ser humano, quando ele contrai um vício, ele tem enormes dificuldades de suplantar, né? É uma questão, olha, quase que irreversível, né? Digamos assim. Então, nós temos que evitar a todo custo cairmos nessas armadilhas aí, né? Do consumismo, como disse a nossa amiga, e controlar aí o máximo que pudermos aí esses impulsos, né? Que são, como você disse, provém de vidas pretéritas aí, de milênios. Então, temos que lutar contra esses impulsos, não, meus irmãos? Obrigado. Obrigado, Rubem. Alguém quer falar mais alguma coisa? É que você está com a mão levantada ainda, por isso que eu tô perguntando. Ah, perfeito. Então agora vamos passar para as vibrações, elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos nos conhecendo, né? Porque conhecer os nossos vícios é o primeiro passo para que a gente possa ir se modificando, que a gente possa exercitar a gratidão, o contentamento com o que a gente já tem, com o que a gente já conquistou, pensando que tudo isso que a gente gostaria de adquirir e por qualquer situação ainda não tenha, é mais para tapar algum buraco que tem em nós e, e isso realmente eu reconheço que é bem forte em mim. Às vezes eu penso, mas o que eu estou querendo tapar com isso? Claro, a sociedade me empurra para isso, mas às vezes assim eu sinto que existe alguma coisa que eu estou querendo, que eu não estou querendo ver, que tá embaixo, está como um pano de fundo. E aí eu percebo que quando eu preencho o meu tempo, por exemplo, aqui com vocês, no centro espírita, falando, ou nas cartas consoladoras, são atividades no bem que eu faço que me dão uma sensação de saciedade emocional e espiritual. Aí eu fico menos sujeito a esses ataques que acontecem. Porque nós sabemos, conforme a gente faz o bem, a gente entra também na mira dos nossos irmãos mais sofredores, né? E muitas vezes eles nem precisam soprar muita brasa, né? A gente mesmo se auto-obsedia, né? No meu caso, quando assisto um vídeo de novidades, isso aciona um gatilho, aí eu começo a assistir mais vídeos, a querer aquilo. Então, se eu sei que é isso, né? Então, deixa eu limitar os gatilhos, deixa eu focar a minha energia em outras coisas, né? Agradecer por tudo que eu já conquistei, tudo que eu tenho, e pensar o seguinte, que as coisas elas são instrumentos, né? Elas são meios, nunca uma finalidade em si, né? O que nós temos que utilizar as coisas são para que nós tenhamos experiências positivas, né? E mais importante do que as coisas em si é o tempo que a gente gasta,
que a gente investe na nossa família, nas pessoas que nós amamos, em fazer as coisas que nos dão satisfação, né? Como um trabalho bem executado, uma aula bem ministrada, né? E pensar o seguinte: a nossa imagem, né? Ela não é tão importante assim como a gente imagina. Eu tenho feito um exercício que existe algo que para nós chama-se efeito holofote. A gente acha que todo mundo está medindo a gente o tempo todo, o que a gente fala, o que a gente faz. Isso não é verdade. Então, você se expor, como por exemplo aqui, que a gente acaba se expondo para o canal, é uma forma de se libertar disso, porque você percebe que as pessoas elas não estão nem aí para isso, para essa exposição. Que às vezes parece que está todo mundo te olhando, mas a pessoa até pode te olhar, pode pensar mal de você, mas daqui 30 segundos ela já está com outro pensamento, já está com outro problema. Então, é só essa fala final de agradecer por esse autoconhecimento, de eu me conhecer, e acredito que cada um tenha também esse entendimento aqui do que realmente pega, né, do que realmente precisa trabalhar, porque esse é o caminho para a reforma íntima, né? Não adianta nada a gente viver o Espiritismo. O Espiritismo é mais uma ferramenta. Se a gente só viver o Espiritismo pelo conhecimento que ele nos traz, a gente não vai se modificar. Então, eu agradeço a Jesus, né, por ter vocês como amigos que apoiam, que estamos juntos, e que a gente possa vibrar por aqueles que são realmente sofredores, por aqueles irmãos que tiraram a sua própria vida, que estão em sofrimento, como a Carla, o Alain, o Bruno, o Charles, o outro Fred, o Luiz Roberto, a Juliana, a Verena, a Gabriela e tantos outros. Que esses irmãos possam ser acolhidos. E também que nós possamos fazer uma prece pelos irmãos sofredores que nos atacam e que são obsessores de outros, que se aproveitam dessas brechas morais, dessas licenciosidades, dessas falhas, para explorar o vício dos outros. Nós sabemos que também são sofredores. E sabemos que quem é o obsessor? É aquele que não nos perdoou a traição, o mal que fizemos. E esses irmãos ainda não estão convencidos de que realmente nós nos modificamos o suficiente. Então, vamos orar por eles, para que eles possam se modificar, para que eles percebam que, ainda que debaixo do verniz dessa existência, nós ainda sejamos mais ou menos o mesmo. O que importa é que nós estamos nos esforçando para nos alterar. E muitas vezes nas sessões mediúnicas que eu participo, e às vezes vem irmãos assim mais difíceis, eu chego para eles e falo assim: olha, eu não estou querendo te dar lição de moral, porque eu sou como você. Eu apenas mudei de lado faz pouco tempo. Nós viemos do mesmo lugar. E daí, como eles não... Eu não estou querendo mostrar que eu sou melhor que eles, pelo contrário, eu mostro que eu sou como eles. Eles tendem a aceitar esse auxílio. E isso é muito bom, a gente reconhecer a sombra que cada um de nós carrega. Porque ninguém é santo. Se está na doutrina espírita, a gente sabe que precisa muito mais do que outro irmão que talvez seja de outra religião. E vamos também fazer uma vibração pelos nossos irmãos e irmãs que detêm o poder no mundo, né, que eles façam cessar as guerras, mantenham a paz, pelos irmãos que fazem a caridade, não são manchetes dos jornais. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, que deixe a gente realmente casca grossa para fazer a parte que nos toca, que é a reforma íntima,
principalmente naqueles dias, né, que a gente faz tudo errado. Aí é dia do Evangelho no Lar. Aí tem dia que você fala, nossa, meu Deus, fiz tudo errado hoje e o Evangelho no Lar. Que cara eu vou lá falar, né? Mas assim, um dia a gente acerta, outro dia a gente erra, e que Jesus nos fortaleça para que a gente possa cada vez acertar mais e assim fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para que a gente resolva as nossas más tendências. Prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre, nos ampare e guie. Boa noite, Boa noite a obrigado. todos. Muito obrigado. Gente, ótima semana. Com Deus. Boa noite, obrigada. Boa noite.